Pronto. Bom, depois da nossa retomada aí, eu acho que todo mundo ficou mais claro, todo mundo já conseguiu visualizar. Se vocês estavam com a prova de vocês, conseguiu acompanhar. Foi bom que a gente fez uma revisão, né, dos nossos conteúdos. Ficou bem mais fácil agora. Futuramente vocês vão, se necessitar desses conhecimentos, vai ser mais tranquilo, já que a gente vai relembrando, vai retomando, isso vai ficando mais fácil para fixar na nossa cabecinha aí, depois estão tendo muitas informações. A partir de agora eu vou começar um novo conteúdo, que é o conteúdo que é esporte. Vou estar disponibilizando o livro O que é Esporte Tubino, ele está em PDF, vou colocar na plataforma, mas ele está lá no Aluno Online também. E aí a gente vai iniciar discutindo hoje, entendendo o que é esse fenômeno, da mesma forma como o lazer. O esporte ele é considerado como um fenômeno sociocultural e a gente vai tentar discutir até mais ou menos a trajetória antiga. Porque Tubino ele divide a trajetória do que é esporte em 3 momentos. Ele vai dividir no esporte antigo, no esporte moderno e no esporte pós-moderno. Professor, eu sei que vocês estão estudando história e tal, vocês estão estudando história da educação física que vai perpassar pela história do esporte. E aí, para a gente entender o que é um pouco esporte, eu vou trazer algumas coisas que vocês já estudaram, né, sobre a história da educação física, mas são um paralelo, mais para que a gente entenda o fenômeno e as concepções desse esporte. A gente vai aprender também hoje a divisão de entender o que é jogo e o que é esporte, né? Existe uma diferença entre jogo e esporte. E aí a gente vai trazer essas abordagens de entender como o esporte hoje ele é praticado e de como foi que ele surgiu e das concepções que ele tinha na antiguidade. E vamos também tentar discutir sobre os principais eventos esportivos que surgiram na nossa história. A gente sabe, todo mundo já deve saber qual foi o principal evento mais antigo da história. E eu vou apresentar para vocês uma lei, que é a primeira lei de esporte aqui no Brasil. Então, tem uma lei específica, né, que surgiu aqui no Brasil, quem criou ela e os seus objetivos. Alguém quer falar algo? Enquanto eu fico falando sozinho, né? Vocês ficam vendo essa telinha com as fotos de vocês? Eu não fico, não. Eu minimizo esse negócio. Só eu que minimizo, né? Só eu que posso minimizar, né? A gente também. Ah, deu certo, né? Todo mundo vê na tela, né? Alguém disse sim? Tá sim. Tá sim, a gente tá vendo o slide. Tá. Então a gente vai trabalhar agora, né, com o livro que se chama O que é Esporte, por isso que o nome desse slide e esse conteúdo ele vai ser chamado O que é Esporte. E aí eu vou iniciar nossa discussão sobre esporte com alguns questionamentos, né? Questionamentos e reflexões. Primeiro, o esporte ele é considerado um fenômeno sociocultural mais importante no final do século XX. E ele é considerado um fenômeno sociocultural porque ele acaba encontrando característica e se remodelando de acordo com a sociedade aonde ele está sendo apresentada. Então, no decorrer da história,
o homem ele vai se transformando, como vocês conheceram, e o esporte ele vai também se adaptando de acordo com as características dessa sociedade. Ele também se faz muito importante no final do século XX por conta do número crescente de praticantes, vem aumentando, mas também não só o número de pessoas de praticantes que vem surgindo, né, até o final do século XX, mas também dos não praticantes com interesse pelas práticas e os fatos esportivos. Então, hoje, nós podemos perceber que não só temos muitos atletas, e quando eu falo de atletas, a gente tem que entender que esporte não vai ser mais percebido apenas pelaquela pessoa que faz a prática daquela modalidade, né? Que é ou atleta amador ou atleta de rendimento. A gente vai discutir sobre isso também. Mas existem pessoas que estão vinculadas com aquele esporte que não são praticantes, mas eles são telespectadores, eles assistem, ou eles trabalham diretamente com isso. Tem pessoas que estão vinculadas no meio de esporte, como os profissionais de educação física, que não são atletas, mas eles estão trabalhando ali com treinamento. Os fisioterapeutas, os médicos, nutricionistas, psicólogos, vocês estão até trabalhando com isso, né? E vocês podem perceber a quantidade de profissionais que se envolvem nas atividades esportivas. Nós estamos falando também de engenheiros, né? De pessoal do marketing, da tecnologia de informação, que estão desenvolvendo softwares, estão desenvolvendo, né, equipamentos, roupas, né? Tudo isso dentro do esporte. Então, a gente pode ver o esporte, ele é o centro, né, do comando de muitos mercados. E aí isso acaba envolvendo e movimentando milhões de dólares em todo o mundo ligado a essa perspectiva científica, tecnológica, que a gente chama das ciências do esporte. Então, hoje nós não podemos mais entender o esporte como a prática da modalidade. Ele vai para além dessa prática, né? Ele se torna um fenômeno sociocultural porque ele acaba envolvendo outros setores muito fortes. E que setores são esses também? Por exemplo, nós podemos citar turismo, educação, saúde, que envolve diversas características interdisciplinar e multidisciplinar ao esporte. O esporte ele acaba trazendo um movimento econômico, turístico, social, artístico muito forte. Então, a gente pode ver que até os artistas hoje se envolvem com as modalidades, porque os cantores, os artistas que cantam nas aberturas de grandes eventos, nas finais de grandes eventos, como a gente pode ver a final de Copa do Mundo, a NBA de basquete, o Super Bowl lá nos Estados Unidos, são fenômenos, então envolve um turismo, uma economia muito forte, então são questões que estão vinculadas indiretamente com o esporte. Por isso que ele é tratado hoje como um fenômeno sociocultural. O esporte ele acaba abrangendo uma diversidade de área muito forte. E quem são os principais atores, além dos atletas, os profissionais de educação física, que entendem e estudam o esporte nas suas mais íntimas ligações. Então, nós estamos aqui no primeiro semestre, iniciando os nossos discursos e compreendendo o esporte dentro dessa dimensão cultural e social, e tem muito aluno que fica chateado, porque o nosso curso, no primeiro semestre, não tem uma disciplina de modalidade, que queria jogar, que queria saltar, que queria nadar, e quando chega no primeiro semestre não tem, porque nós estamos primeiro dando a abertura e abrindo a cabeça de vocês para o tamanho do campo de atuação que vocês estão iniciando, em que a simples prática dessa modalidade não basta mais para nós. Então, vocês primeiro precisam estarem preparados
para o tamanho da dimensão das modalidades, e principalmente do esporte, que é um dos principais mestres da nossa área. Lembrando que nossa área da educação física não é só esporte. A educação física não está ligada apenas a esporte, por isso que a gente precisa entender o tamanho da nossa dimensão, porque nós temos outras áreas envolvidas muito fortes, e aí nós trazemos para vocês esse ideal inicialmente. Vocês vão precisar compreender realmente o que é educação física, quais são as áreas, o que é esporte, o que é lazer, porque todas essas vão ser campos de atuação de vocês. Na escola e fora da escola. Na escola, vocês vão discutir o esporte como modalidade, como interação social, como uma ferramenta pedagógica. Fora da escola, vocês vão poder utilizar o esporte como rendimento nas escolinhas, mas como socializador, lá no centro de ressocialização socioeducativa. Vocês vão poder também utilizar o esporte como uma ferramenta de melhoria de qualidade de vida e de saúde daquela pessoa. Então, vocês vão escolher qual a dimensão que o esporte vai atuar. Mais na frente a gente vai discutir, vai ter uma aula específica sobre as dimensões sociais do esporte. Vou colocar um livro também para vocês leiam, mas mais na frente. E aí, como eu estava falando, o esporte, esse fenômeno, né, cresceu em tanta relevância social e interesse na comunidade internacional. Por que ele cresce de tanta forma? Que ele é percebido e entendido com uma abrangência enorme. Porque existe programas de TV específicos, existe canal que fala só de esporte o dia todo, todas as horas. Porque tem público. O que é que significa esse fenômeno de tão abrangência, né? De indiscutível alcance em todas as áreas de atuação? É porque é uma ferramenta que nos possibilita atuar de forma mais ampla em todos os aspectos da íntima do sujeito, do ser humano. Eu consigo perceber o esporte quando eu quero trabalhar a perspectiva cognitiva, na reabilitação. O esporte ele nos ajuda na qualidade de vida, a superar, a perspectiva de dinheiro, de lucro. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, o esporte vai trazer essa dimensão. Então, ele é, sim, um exemplo de que ele sempre existiu e ele vai estar sempre na nossa íntima prática. O esporte ele não vai deixar de existir, mas ele vai sendo, né, modificado por ser um fenômeno social. Por isso que é importante que vocês estudem a história da educação física e a história do esporte paralelo. Porque os esportes, no decorrer da nossa organização, quanto ser humano e quanto sociedade, eles vão trazendo concepções e eles vão se remodelando, né? Então, a gente tem até um conteúdo que trata do lazer e do esporte pós-moderno, que a gente discutiu no Albert Elias, em que homem e sociedade estão diretamente conectados, eles vão trazer essa relação muito forte. A sociedade vai interferir nas práticas de esporte e o esporte pode interferir nas práticas de sociedade. O quanto isso traz essas conexões e como é que isso lidar. E nós vamos estar bem no meio, fazendo a mediação do esporte com a sociedade. Para entendermos a palavra, a epistemologia da palavra esporte, ela tem uma relação com os marinheiros, né? Que, vocês sabem, os marinheiros passam muito tempo em alto mar e a densidade, né, do alto mar é diferente da densidade na terra, da gravidade por conta do alto mar. E eles sentiam a necessidade, né, de fazer atividades físicas não, em terra firme. Então, eles chamavam esse momento de ir para o porto para desportar. Né? A expressão desportar, fazer esporte, que era sair do porto, começa-se a ser utilizada com o termo chamado esporte. E isso também vem vinculado a outras questões mais naturais, mais recentes, né? Atualmente existem vários termos para compreender o significado de esportes
e diversas interpretações. Por quê? Em alguns países, eles utilizam a palavra esporte para tudo. Aqui no Brasil, nós vamos ver que existe diferença do que é esporte, do que é educação física, do que é lazer, do que é recreação. Então, existem diferenças. Em alguns lugares não tem. Na Alemanha, antes da Primeira Guerra, eles utilizavam essa expressão de prática de esporte, eles chamavam de Lesenbergung, ou Kopeargus, em alemão, né? Muito lindo meu alemão. E depois da guerra, ele passou a utilizar a palavra Sportgruß, ou simplesmente esporte, que era mais fácil. Então, eles usam a palavra esporte para todas as atividades e práticas ligadas à educação física. Na França, eles também utilizam expressão diferente do que é educação física e o que é esporte. Já nos Estados Unidos, nós também temos o termo educação física, esporte e recreação como significados distintos, assim como o Brasil. Na Itália, eles usam esporte para tudo. Então, se ele vai fazer uma atividade de lazer, se ele vai para a prática da educação física na escola ou fora, eles dizem que vão fazer esporte. Então, eles usam isso para tudo, na Itália. Na Espanha, o deporte vem nos dois países de extinção entre esporte e educação física, é bem nítida, né? Onde que o esporte é praticado nos clubes e fora da escola, e a educação física seriam as atividades vinculadas às aulas no espaço escolar. Então, nós temos essas distinções em alguns países de entender a educação física como a aula mais pedagógica no espaço escolar, no esporte, nas atividades ligadas a clube. Aqui no Brasil, a gente ainda confunde tudo isso, mas nós temos distinção sobre elas. Então, no Brasil, nós temos a distinção da palavra desporto, né, que origina o esporte, mas hoje a gente ainda utiliza muito essas atividades, quando a gente chama a Secretaria de Desporto e Lazer, né? Nós temos alguns lugares que ainda utiliza-se o desporto. O desporto é atividades esportivas, mas o esporte ele vai ser diferente das atividades do lazer. Ele vai ter características, funções e bem específicas, tá? O esporte ele vai ser esse fenômeno mais ligado a modalidades. A educação física em si vai ser o campo e o estudo, mas ela também pode ser compreendida como educação física escolar, que vai também trabalhar todos esses âmbitos. E a recreação, ela vai ser também uma atividade ligada mais à área de lazer, porque ela não tem tantos determinantes. A gente vai ver que dentro do esporte, ele vai se subdividir lá na frente, que a gente vai chamar, que eu já falei para vocês, que são as dimensões sociais do esporte. Então, o esporte ele vai ter 3 dimensões. Para a gente entender como o esporte se organizou no Brasil, nós temos uma grande influência do João Lira Filho, que foi o sujeito que redigiu a primeira lei de esporte no Brasil, que é a Lei 3.199, né, de 14 de abril de 1941. Essa é a primeira lei que organizou o esporte no Brasil. O esporte ele já existia no Brasil, que a gente vai ver que o esporte ele é bem, bem antigo. Mas no Brasil, ele só veio se organizar legitimamente na sua legislação a partir de 1941. Então, bem recente que o esporte foi legalizado. Esse decreto de lei, chamado Decreto 3.199, de 14 de abril de 1941, foi redigido pelo João Lira Filho e o presidente da época, Getúlio Vargas, foi lá e alterou e inseriu na Constituição no artigo 180. A partir de agora, a gente conseguiu organizar os eventos esportivos aqui no Brasil, legalizar
os nomes dos clubes, registrar os brasões dos times, o ano de nascimento dos times. Começou-se a discutir e ampliar o esporte como uma profissão. Então, todos esses símbolos, regras, medidas, as ligas e associações começaram a ser registradas a partir de 41, apesar de serem registradas já com as datas de origem das suas modalidades. Mas no Brasil, o esporte ele só começa a ser legalizado a partir de 41 na sua lei orgânica. Para que a gente possa entender a origem do esporte, nós vamos também ter que conhecer esse sujeito chamado Karl Diem. Ele é um alemão e ele tem uma personalidade muito forte ligada aos estudos do esporte no século XXI. Aí a fotinha dele para que vocês identifiquem. É muito importante entender ele porque ele discute uma dimensão muito forte do esporte, pois ele apresenta que a história do esporte é íntima da cultura humana, pois por meio dela se compreende a sua época e o seu povo. Então, o Karl Diem, ele vem apresentar que o esporte está numa ligação muito forte com essa dimensão de conhecer quem é o povo e a sociedade em que ele está inserido. Se eu conheço o esporte e com suas dimensões, como ele se dá, eu vou conhecer também a população e esse povo, pois é um reflexo do povo no esporte. Então, pensando nos esportes como estavam sendo praticados, a essência dele aqui no país, antes mesmo dessa paralisação, a gente poderia ver nosso esporte, ele era um esporte, vamos ver, sem violência, sem corrupção, numa dimensão de participativo, de compreensão, de superação mesmo? Ou o nosso esporte ele reflete a nossa sociedade? Ele reflete a sociedade. E nossa sociedade era como? Corrupta, velho. Muitas vezes individualista, corrupta, Também. violenta, não é? Então a gente pode ver que no próprio estádio, muita gente deixou de ir ao estádio porque existia toda hora, se fosse ter um jogo de Ceará e Fortaleza, dava briga. Se fosse dar Corinthians e Palmeiras, briga. Então começou a ter uma relação em que o esporte começa a refletir o nosso povo. Então, toda final, todo jogo, não estou falando do futebol, porque é um dos maiores, que a gente já até discutiu aqui sobre o esporte na mídia e da mídia, né? A gente pode ver que o esporte, ele acaba também refletindo a sociedade. Então, ele coloca que, se eu conheço o esporte, eu acabo conhecendo a essência do seu povo. Então, se o nosso povo fosse um povo mais ligado a essa relação de companheirismo, de solidariedade, de aprender a ganhar, a perder, eu acho que a dimensão do nosso esporte também iria ganhar uma nova dimensão. Então, é muito importante perceber o que Karl Diem traz dentro dessa relação. O fenômeno esporte, ele pode gerar tanto violência, mas ele também pode gerar essa compreensão, essa relação maior. E a gente vê isso não só no esporte de rendimento, a gente vê essa competitividade muito forte de você fazer de tudo para ganhar do seu adversário e acabando gerando até questões ilegais desse esporte. E aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença de jogo e esporte? Será que há uma diferença? O que é que o jogo e o que o esporte eles têm de diferente, né? E aí a gente pode perceber o esporte ele pode estar vinculado à dimensão de jogo, né? A gente sempre fala, né? Ah, vamos jogar
E muitas vezes esse jogo é uma prática esportiva, né? A história do O jogo esporte, em si, eu acho que está dentro das práticas de esporte, no caso. o jogo está dentro de quê? Das práticas de esporte, no caso. O jogo está dentro das práticas de esporte. A gente vai ver que os dois eles estão entrelaçados, sim, né? As próprias definições de esporte, elas passam também pelas dimensões de jogo. Porém, o jogo faz vínculo entre uma cultura e o esporte. O jogo, muitas vezes, ele não é considerado um esporte, porque ele vai ser uma antítese do esporte. O jogo, ele vai ser uma prática da cultura daquele povo que a gente falou lá. Então, nós vamos ter a cultura do povo. Essa cultura, ela vai ser refletida e começa-se a se tornar um jogo. E esse jogo, ele pode ser uma antítese para o hipótese, que pode se tornar um esporte, que é uma reflexão da sociedade onde ele está inserido. Então, a nossa cultura, ela pode se tornar um jogo, que esse jogo pode se tornar um esporte. Então, a gente vai entender o esporte como um jogo institucionalizado. O que é um jogo institucionalizado? É um jogo agora que eu já consigo registrar e organizar todas as suas regras para que elas não possam ser alteradas. E essas regras, elas vão estar vinculadas principalmente com entidades de dirigentes, federações que registram seus códigos e suas regras. Então, para ser esporte, eu preciso que tenha uma federação. E essa federação quem vai definir e vai organizar as regras. Tem muita gente que diz que sabe jogar futsal em todas as suas regras. Mas, muitas vezes, as pessoas só jogam, né, um jogo de futsal e não jogam o esporte futsal. Por quê? No nosso dia a dia, quando a gente vai jogar futsal, a gente às vezes tira o lateral de todo jeito, né? Na linha, fora da linha, a bola rolando, com um pé, com dois pés, de toda forma, não é assim? E isso, muitas vezes, a gente está só jogando uma prática. E não... Então, quer referir assim, professor, que jogo é o que a gente joga no dia a dia, normal, na nossa brincadeira. O esporte é uma coisa levada mais a sério. No caso, seria isso? Sim, o esporte ele vai ter uma definição, uma organização e ele vai ter uma característica também diferente do jogo. O jogo, ele pode ser adaptado, né? Vou trazer uma diferença aqui para vocês. Professor, Oi. então ele é basicamente, o jogo em si, ele é um esporte de maneira indireta, no caso, então, certo? O jogo, ele vai ser uma atividade, mas ela não... que pode se refletir, pode ser entendido como uma prática esportiva, mas ele não vai ser considerado o esporte em si. Por isso que eu disse de maneira indireta. Isso. E ele vai trazer ele vai trazer características do esporte. Por isso que, assim, o esporte, ele é o jogo institucionalizado. Então, é quando eu transformo aquela modalidade, aquela prática, em algo mais específico, mais registrado. Qual é a diferença, por exemplo? Vocês já brincaram de mata? De queimada? Já. É massa. Que vocês viram que eu estou falando dessa atividade, né? Que é aquela brincadeira, né? Do iniciação, muitas vezes, que a gente chama do handebol, que mata a pessoa, né? Que queima e sai fora. Tá. Vocês já jogaram voleibol, né? Que é o jogo, a modalidade. Já. Pronto. Sim. Se eu for jogar voleibol lá na China, com os atletas de lá, eu consigo?
É, Acho que sim. eu As acho regras que são padrões, né? As regras são a o mesma, jogo, claro, saque. o jogo não. O jogo, Hã? cada uma região pode estar diferente. Tem esporte que fica diferente. Pronto. O jogo. Se for diferente, como eu estava até colocando aí, o queimada, o mata, é muitas vezes um jogo, porque ele é adaptado. Já o esporte, não. O esporte, eles são regras definidas pelos dirigentes. Do mesmo jeito que eu jogo aqui, eu vou jogar em qualquer lugar no mundo. Outro exemplo, vocês já jogaram Uno? Sim? Já, sim. Quando tu vai jogar Uno na casa do teu vizinho, as regras são as mesmas que a tua? Às vezes muda. Às vezes muda, né? E se eu for jogar pôquer? Aí é negócio, né? Aí é É definido jogo já. de abué. O Tem pôquer, nem joga isso aí. ele já é um jogo institucionalizado, então ele já tem regras definidas. Então, estou colocando esses exemplos que é a mesma prática, pode ser um jogo ou pode ser um esporte, vai depender dos seus objetivos e das suas regras. E aí, por isso que nós vamos ter esse slide aqui. Qual é a principal diferença entre jogo e esporte? Nós vamos ter duas. Primeiro, regras. No jogo, quem vai criar, quem vai organizar e definir as regras são os próprios jogadores ali na hora da prática dessa atividade. Por isso que eu disse, muitas vezes a gente joga futsal, né? Joga futsal por quê? Às vezes só tem 4 pessoas, então vou botar 3 para um lado, 3 para o outro. O tempo a gente faz de todo o tempo. Precisa estar todo mundo calçado? Não, pode estar um que tenha chuteiro e outros que não tenham. A gente pode diminuir ou aumentar o tamanho da quadra. Então, toda atividade ligada a jogo, quem vai criar e adaptar as regras são os próprios participantes. Já o esporte, não. O esporte, quem define são as federações, e aí precisa ter regulamento, precisa estar cumprindo com todas as regras, desde a inscrição até a prática, arbitragem, premiação, escala, partida, registro, tem que estar tudo normatizado, porque isso vai ser algo mais institucional, vai ser algo maior, então traz uma definição maior. Então, primeiro, característica de diferenças entre jogo e esporte. Regras. Quem cria as regras no jogo é os participantes e no esporte são as federações. Eu não posso chegar e mexer na regra de uma modalidade aqui na minha cidade e não levar em considerações ou as outras. Não, tem que ser algo que a federação vai ter. Por isso que a gente tem as federações internacionais de todas as modalidades, né? Nós temos a federação também internacional, né, dos jogos, né, mundiais disso. Então, para que um esporte também seja considerado como um esporte mundial, que a gente chama de um esporte olímpico, ele também tem que ter federações em vários países. Então, por isso que algumas modalidades ainda não são consideradas como esportes por conta da falta dessas federações. Então, para ser esporte, ele tem que ser federalizado. E também há uma característica muito importante na diferença entre jogo e esporte, que são os objetivos. O objetivo do jogo, ele não vai ter a essência de vencer. Ele pode ser competitivo, pode ter pontuação, mas não vai ter a obrigação de vencer. Por exemplo, quando a gente está jogando, muitas vezes a gente pode encerrar a partida com empate, né? Ou então quem é o dono da bola, quando faz o gol, acaba o jogo para poder se consagrar vencedor, né? Então, assim, O o famoso jogo, último. Quem marcar por último ganha. marcar por último ganha, né? Então, Gol ou de ouro. ou por tempo. Então, tá lá, estão brincando. Quando acabar o tempo, quem tiver mais ponto ganha. Então, assim, o objetivo é mais o 10 minutos, 2 gols. 1 ou 2, é? 10 minutos, 2 gols. 10 ou 2, é.
Então, isso aí é mais uma diversão, é mais para interação, participação, atividade de lazer, de recreação. Então, vai estar mais envolvido com o objetivo de divertir. Já no esporte, não tem como a gente fugir desse objetivo de vencer. Então, mesmo que no esporte, quando chega lá no final, se der empate, tem lá mais 2 tempos. Se continuar empate, vai para os pênaltis, vai para as penalidades no futebol. Se chegar lá no vôlei, vai até acabar, até 2 pessoas, até o time fazer 2 pontos de diferença. Então, fica lá jogando até acabar. Então, assim, não há essa relação maior do divertir-se. Então, ele tem uma obrigatoriedade maior dentro do esporte. Por isso que a gente discutiu até lá nas atividades de lazer se um atleta de rendimento ele isso era uma prática de lazer ou não. Então, quem faz alto rendimento muitas vezes não vai estar vinculada com o lazer, porque não vai ser jogo, vai ser esporte. E o esporte, ele tem essa rigidez mais forte, ele tem esse cumprimento dessa regra de ser campeão. Professor, com o início das Olimpíadas na Grécia Antiga, já poderia ser considerado um esporte ou ele era considerado jogo ainda? Pronto. Nós vamos chegar já lá. Ele vai ser chamado não de esporte, como a gente conhece hoje, ele vai ser chamado de esportes autônomos, que eram uma relação da cultura daquele sujeito com a prática. Então, eles meio que já tinham essa organização. Lá eles não chamavam de federações, eles chamavam de helenóicos. Então, os helenóicos eram quem era chamado hoje que a gente conhece como a federação, como o COI, né, como a FIFA, né, e que a gente entende, né? Mas lá eles tinham uma relação religiosa, um rito, era mais um ritual, né? Mas eles tinham alguns cumprimentos de regras. Mas o objetivo deles não era nem tanto vencer, mas eles queriam mais demonstrar o poder e a questão mais para a contemplação com os deuses, né? Eu vou tentar chegar até essa parte hoje, eu explico um pouco melhor. E aí essas interpretações quanto à origem do esporte, né, vinculam o surgimento que o esporte é a fins educacional desde os tempos primitivos, que é o que eu estava falando agora para a pergunta. Então, desde as mais antigas sociedades, já dizia-se que o esporte já existia, principalmente com esse fim educativo de ensinar a cultura do povo. Então, os jogos, como ele coloca na Grécia, eles eram utilizados para que eles demonstrassem relação de poder, política, econômica, as relações dos deuses, de contemplação, os ritos religiosos, tudo isso estava vinculado a essa questão de educação. Então, o esporte surgia para que ensinasse a cultura do povo. Então, por meio do esporte, a gente usava para isso. Já existe outro entendimento que o esporte também é utilizado e surgiu como um fenômeno biológico e não histórico. Como assim? Vocês já viram lá na história que o ser humano começou a utilizar-se, né, de práticas esportivas para aquele período utilitário guerreiro. Vocês lembram? Que era para fortalecer o corpo para as guerras. Então, eles destacam que o esporte também pode ter surgido com esse fim. Usa o esporte para fortalecer o corpo e para esse corpo seja saudável, para que o mantenha um físico adequado para a guerra. Então, assim, as batalhas e as lutas, elas começaram também a existir para esse cumprimento de atividades ligadas à guerra. E também as atividades de lazer dos imperadores, porque existiam várias batalhas, isso já no período mais pós-Grécia, né? O período mais na Idade Média, romanos ali, eles usavam muito também das atividades que hoje a gente vai poder considerar depois esportes autônomos e esportes que vão surgir
como atividade de lazer, como as batalhas, as corridas de carro, que vislumbrava muito esse poder que existia entre a sociedade para determinar os fins políticos, econômicos, sociais das comunidades que tinha essa relação. Embora todos os dois acabam trazendo essa fundamentação das duas teorias, traz um ponto em comum, que é o aspecto do esporte competição. Nesses dois sempre tinham, sim, essa relação de competir. Seja para educativas, lá na Grécia, eles competiam entre si, eles queriam demonstrar quem era mais forte, seja na idade romana, para poder sobreviver, tinha a competição, né? Tem alguns filmes que trazem essa relação de poder da sociedade que existem, né, como Jogos Vorazes, que traz essa relação da violência muito forte, que depois, futuramente, os esportes ficaram vinculados a algumas dessas modalidades e deixaram de existir. E essa competição, ela é essencial. Até hoje, a competição existe nos esportes. Porém, como a gente viu lá nos objetivos, a competição ela não pode ser maior e infrinja, né, as reais necessidades dessa prática. Se isso acontece, muitas vezes é por conta da essência do povo, que acaba influenciando mais nos reais valores e motivos da prática daquele esporte, né? E aí ele coloca, para que se haja esporte é preciso haver competição. Mas essa competição não pode ser uma competição muito inflamada. Isso acontece bastante em diversas situações em que os próprios organizadores e a própria pessoa tem que aferir o que é que essa modalidade pode gerar nas pessoas. Então, assim, quando a gente chega no final de jogos, na escola ou fora da escola, nos estados, os ânimos ficam muito exaltados, as pessoas muitas vezes não conseguem compreender a modalidade e a essência de estar ali e entram em conflitos de violência. Isso acaba perdendo a essência dessa modalidade. Eu sempre discurso e falo que os jogos eles têm que ter uma relação de competição, mas eles não podem entender o seu atleta como um adversário. A gente tem essa palavra muito forte, adversário, eu tenho que derrotar, né, esse adversário. E para o esporte a gente vai ter que perceber que esse é um outro sujeito e esse outro sujeito ele precisa estar ali. Porque para que a gente não tenha essa compreensão de competição ruim, eu tenho que entender que para mim jogar, eu não jogo contra o outro. E sim, eu jogo com o outro. Porque eu não jogo contra, e sim com. Porque se não tiver o outro para eu jogar, não tem jogo. Então eu jogo com e não contra, né? A gente tem que começar a refletir sobre essa dimensão mais reflexiva, pode ser até utópica, mas os esportes eles precisam ter essa relação também, né, mais forte. E aí, no livro de Tubino, ele vai dividir ele nesses três períodos. O antigo, até a primeira metade do século XIX, o moderno, de 820 a 1980, e o esporte contemporâneo a partir da década de 80 do século passado, né? Então, nós vamos ter, né, essa nova dimensão. Vamos conversar um pouquinho sobre essa outra. Está já acabando, gente. Na antiguidade, né, as práticas esportivas elas não se pareciam com as que a gente conhece hoje. Em razão disso, elas eram conhecidas como práticas pré-desportivas. Então, quem foi que fez a pergunta sobre os jogos gregos? Foi eu. Diz o nome, por favor. O Anderson. O Anderson, né? Então, Anderson, nesse período, a gente vai chamar dos esportes como as práticas pré-desportivas. Por que práticas pré-desportivas? Porque elas eram utilizadas... Oi. Pré-desportivas ou pré-esportivas, como está no slide? Pode ser pré-esportiva ou desportiva. É porque a palavra esporte e desporto, eles têm essa conexão, mas não tem problema não.
Mas eu vou tentar usar esportiva, pré-esportiva. O que é ele ainda não era um jogo, entendeu? E depois o jogo seria se tornar o esporte. E ele chama pré-esportiva, porque ele não se torna um jogo, porque era uma prática da nossa cultura. Como vocês viram na história lá do ser humano e da educação física, o homem ele precisava sobreviver. E aí ele tinha a caça, a corrida, né? Ele tinha que se preparar para a guerra, como a esgrima, as lutas. Então, era uma prática que não era considerada um esporte nem um jogo, porque era uma necessidade. Então, essas práticas, elas são chamadas de pré-esportivas. Depois que passa esse período, que não há necessidade mais de batalhar, não há necessidade mais de caçar totalmente para sobreviver, então eu começo a correr, eu começo a lançar, eu começo a usar o arco e flecha para manter e preservar a minha cultura, a minha história, que era utilizada, como vocês viram no slide anterior, como uma questão mais educativa, como uma questão mais de contemplação. Então, ela começa a se tornar um jogo, que aí depois ela pode se tornar um esporte. Então, antes, quando eu realizava as atividades que não eram para o interesse de si, daquela prática, que era com outro necessidade, como para sobrevivência ou para fortalecimento, isso era chamado de práticas pré-esportivas. Essas práticas pré-esportivas do esporte antigo se desaparecem com o tempo e outras se transformaram. Algumas pode ser que não existam mais lá na época da antiguidade, que eram usadas para o treinamento, para a sobrevivência. Pode ser que existam algumas dessas práticas que nós não conseguimos ver mais hoje. Já outras, elas permaneceram. As que permaneceram e se transformaram, que ganharam uma nova roupagem, elas vão ser chamadas de esportes autônomos, que podem ser considerados os esportes puros. Isto é, o esporte que continuará a ser praticado ao longo do tempo sem receber influências de outras culturas. Então, o esporte, a prática pré-desportiva, que iniciou com o interesse de sobrevivência, que torna-se um esporte autônomo e não se modifica ao decorrer da história, ela pode se tornar um esporte que é chamado de esporte puro. São os esportes autônomos, que não se modificam ao longo da história. Que é um dos casos que a gente pode chamar de que é um esporte autônomo, a maratona, né? Estão entendendo? A maratona, que é uma corrida de 42, porque ela não se modificou, porque só assim o local e tudo, mas ela tem as características do vínculo que surgiu. Eu acho que o Renato até falou naquela live dele, né? Que o cara foi lá na guerra e ele correu para dar o aviso e chega no final, ele morre. E aí ele se torna... Era uma prática que não havia necessidade, não era uma prática pré-desportiva. Ele correu por conta de uma necessidade, né? Ele tinha que avisar lá que a guerra estava acabando e tal. E hoje a gente pratica essa corrida, né? Em homenagem, que foi se tornando pré-desportiva, porque foram fazendo, né? E praticando ela como forma de homenagem a esse ato, né? E hoje a gente tem ela como um esporte puro, um esporte autônomo. Então ela não recebeu influência, ela não deixou de existir ao longo dos tempos. Quando o esporte autônomo ele permanece como prática, mas com modificações, de acordo com as necessidades da cultura, das colonizações, nós passamos a chamá-lo de esporte ou jogo tradicional, ou esporte em si, que é uma mudança no decorrer, né,
da prática e no decorrer da história ele vai se transformando. Então, os arcos, o lançamento de dardo, por exemplo, ele foi se modificando ao longo da história. Então, o dardo muitas vezes era utilizado para caçar o peixe, né? Para caçar um animal. E hoje a gente não usa mais isso, a gente só lança o dardo para ver quem lança mais distante, não é assim? Então, ele é um esporte, um jogo tradicional, mas ele não é um esporte autônomo. Porque o esporte autônomo ele é um esporte puro, sem modificação nas suas regras. Entenderam? Estou entendendo, né? Sim. Acho que sim, né? Muita informação, mas... Então, nós tínhamos... Vou voltar aqui. Nós tínhamos o esporte pré-esportivo, que eram práticas que existiam, né? Essas práticas podem continuar e se elas não se modificarem ao longo da história, elas vão ser consideradas esportes autônomos. E se essa prática continuar, mas se alterasse de acordo com as necessidades, elas vão se tornar jogos tradicionais ou esportes. Então, só vou considerar que é um esporte autônomo aquele esporte que não teve influência ao longo da história. E o esporte em si, aquele que teve influência na história, ligado a esses esportes lá na antiguidade tradicionais. A primeira manifestação esportiva que a gente tem maior, a gente vai ser os Jogos Gregos, são considerados a primeira organização de evento esportivo. Lembrando, os Jogos Gregos, né, são diferentes dos Jogos Olímpicos que a gente conhece hoje. Então, porque houve uma paralisação entre os Jogos Gregos para os Jogos modernos. Então, os Jogos Olímpicos que a gente conhece, eles são modernos e não são da antiguidade, certo? E esses aqui, Jogos Gregos, eles eram manifestações esportivas já vindas do pré-esportivo, de práticas pré-esportivas, então eram manifestações esportivas, de festas populares, religiosas, cerimônias pan-helênicas, cuja participação eram das cidades gregas. Então, eram as cidades da Grécia que se organizavam para essas manifestações para os deuses. E nós tínhamos várias provas. Algumas provas como corrida de estádio, corrida de duplo estádio, corrida de fundo, luta, pentátulo, corrida de quadrigas, pâncreos, corrida de cavalos montados, corrida com armas, corrida com bigas e pugilato, entre outras. Trouxe algumas fotos de alguns desses exemplos dessas lutas que aconteciam como manifestações esportivas no período dos Jogos Gregos, especialmente como manifestação para celebrar os deuses da época, especialmente o grande deus dos deuses, os Zeus. Esses jogos eles aconteciam, né, na Grécia, num local chamado Élida, né, e eles tinham essa memória de reunião, né, dos povos para celebrar os deuses. E nessa época, vocês podem até ver aí nas imagens, que todas elas são representadas por homens, pois esses eram jogos que eram realizados apenas por pessoas do sexo masculino e pessoas livres. As pessoas escravizadas, elas não participavam, né, dos jogos, mas elas podiam assistir. Já as mulheres, pessoas do sexo feminino, elas não podiam nem assistir e nem, muito menos, participar dos jogos. Nós temos aí nossa primeira imagem, que chama Puglato. Essa é uma luta que termina quando um dos atletas ele ficava inconsciente ou desistia. E os competidores envolviam os dedos em tiras de couro. Então, era uma luta bem cruel, assim, porque era uma luta que precisava fazer com que o meu adversário ele perdesse a consciência, ele desmaiasse.
E aí era usada diversas características, diversas regras. Era tipo um vale tudo, só que a pessoa tinha que ficar inconsciente, né? Ou ela tinha que desistir, né, dessa luta. Nós temos algumas modalidades hoje que podem existir assim, né, que são lutas, né, do MMA que causam isso. A pessoa desmaia ou ela desiste, não é assim? Então, fica lá, pega um mata-leão, um trava-perna, alguma coisa dessa. É bem nesse tipo aí. Então, vocês podem ver que existem algumas práticas esportivas que já aconteciam lá nos Jogos Gregos. Quem não conhecia o pugilato, pode depois pesquisar um pouco mais para que vocês possam conhecer e se aprofundar, que a nossa história ela é muito rica, a história do esporte ela é muito rica, quanto a algumas curiosidades. E a gente vai ver que tem muitas dessas práticas que hoje ainda podem existir. A segunda imagem aí em cima, nós temos as corridas de estádios. As corridas de estádios, a gente chama hoje de corridas rasas, que na corrida de estádio era correr 192 metros e a corrida de duplo estádio era uma corrida de correr 384 metros. Hoje ela não vai ser mais considerada um esporte autônomo porque ela se modificou. Hoje a gente só tem corrida de 100, 200 e 400 metros. Então, acabou modificando um pouquinho essas corridas. Então, ela muda isso. A terceira aí em cima, nós temos as lutas, que a gente chama lutas gregos romanas, que ainda existem em algumas modalidades olímpicas. Então, a gente pode considerar essa de corpo a corpo, que é uma luta mais para levar o sujeito dentro desse ciclo, tirar. Então, tem uma movimentação específica para isso. Aí, quem não sabe o que é uma bigas, né? O que é uma biga é esse cavalo, a corrida com tipo um carrinho puxado por dois cavalos montados. Então tem Corrida de carroça, né? hoje a gente pode considerar como uma carroça. Eu não sei se tem alguma prática de esporte. Eu já vi corrida de jumento, né? Mas também tinha na época, né, que eles chamavam corrida de cavalos montados, que hoje a gente tem ainda, né, as corridas de cavalo, que há uma corrida que tem só cavalo e tem uma corrida que tem o cavalo e o cavaleiro, né? Então, hoje a gente ainda tem essas corridas. E temos o hipismo, que é o circuito, né, do cavaleiro com o cavalo. Então, são algumas modificações. E tínhamos também outra que era montada com cavalos, que a gente vê nas lutas e nos filmes, que eles vão com a lança e eles têm que bater um no outro com a lança e derrubar, é bem legal. Assim, eu já vi uma encenação de uma luta dessa, eu fui num parque, tinha isso, então é uma luta assim, bem assustadora. Aí no lado esquerdo nós temos o pentátulo. O pentátulo, que é parecido com o que a gente vê hoje do triatlo, né? Que são aquelas três, de você nadar, pedalar e correr. O pentátulo da época era composto pelo lançar disco, lançar dardo, saltar em distância, correr em estádio e luta. Então você fazia a prática dessas 5 modalidades. Hoje as atividades acabaram se modificando. O nosso triatlo hoje, a gente nada, pedala e corre, né? Então, na época não tinha bicicleta, né? Então, se modificou um pouco disso. E o pâncreo, né? Pancrácio. O pancrácio é uma luta em que valia tudo, menos enfiar os dedos nos olhos, atacar a região genital, arranhar ou morder. Então, eu não sei bem como era... eu não sei bem explicar como é essa luta, quais são as especificidades dela, mas era tipo um vale tudo, que só não tinha... Era o mínimo de regras possíveis, que era enfiar o dedo no olho, né? Morder, arranhar e bater nas partes íntimas. E o resto valia tudo. Então, até a pessoa... As únicas diferenças do MMA atual é que não tem a divisão com tempos e rounds e algumas regras como a cabeçada.
que hoje não pode mais. O resto, Basicamente uma luta livre. algumas coisas, né, já vê se modificando. Então, o puglato e o Famoso WWE. São lutas assim bem ligadas assim à violência mais forte. Por isso que por muito tempo essas lutas e essa discussão ela vem sendo refletida e vem precisando ser alteradas por conta dessa relação social. Então vocês podem ver que para a época pode ser que isso eles não percebiam como algo assim assustador, né? Então percebia algo mais de força, né? E agora não, a gente percebe. Então elas vão sendo modificadas no decorrer da história. E aí essas práticas esportivas passaram a ser relacionadas às lutas, violências e até mortais, porque nessas lutas acaba muitas vezes acontecendo, né, muitas mortes. No período romano também, as lutas, as corridas motivaram o público, né, como uma festa, né, uma contemplação no século XVIII e XIX, para minimizar, né, os gastos como uma atração, e que muitas vezes a atração desse público, dessas lutas, dos gladiadores que tinham que se matar, eram mais inimigos do próprio imperador, que era colocado nas jaulas para batalhar com os leões, com outras pessoas maiores, que eles colocavam ali como uma questão mais política, de dizer assim, ó, se você não fizer o que eu estou mandando no meu império, vou colocar você para lutar, lá na luta dos gladiadores. Então as pessoas tinham medo. Então, assim, era bem uma questão também política e econômica muito forte, né, que se vinculava também por meio dessas manifestações esportivas, e essas lutas eram muito violentas. E aí, na antiguidade, a gente vê essas relações do esporte com atividades físicas de caráter utilitário guerreiro, higienísticas, rituais e educativas. Na pré-história, o homem realizava mais para a sobrevivência. Nesse período, era uma prática pré-esportiva, né? Como essas aqui que a gente está vendo. Depois, ela passa a ter outro caráter, né, utilitário, para o fortalecimento, para a guerra, para manter os homens, né, nas batalhas, principalmente no período em que o homem deixa de ser nômade e passa a fixar, né, as suas famílias e as margens dos rios e fixa terra nessas margens. E aí, para preservar e cultivar e proteger os alimentos, eles tinham que estar, né, fortes, por conta que começou a ter batalhas entre os grupos que ali estavam tentando dominar aquele espaço para cultivar, porque eles aprenderam agora a agricultura, né, a tecnologia da agricultura. E nós também podemos citar outras grandes nações que surgiram a partir disso, do homem deixar de ser nômade, que foram os egípcios, hindus e chineses. Vocês já estudaram isso, né? Os egípcios, que foram grandes, né, estudiosos de diversas áreas, bastante importantes. Os hindus e chineses também. E aí os japoneses, chineses, hindus, eles praticavam principalmente com caráter higienístico, de espiritualidade, de saúde, finalidade educativa de vários exercícios, de contemplação. E em Esparta tinha aquele caráter para a guerra, como vocês já estudaram. Aqui temos exemplos de lutas gregos, das batalhas dos gladiadores. E aí, nesse período, né, as ginásticas gregas se iniciaram os jogos, que era um evento, o primeiro evento, e ocorria com uma organização de competição. E eles são um marco na nossa história, que eles eram realizados principalmente como rituais religiosos, principalmente para homenagear os deuses. No caso, o deus homenageado nos jogos gregos é o Zeus, que é o deus dos deuses. E esses jogos, eles também eram em homenagem a um outro homenageado, que era um astro, que era o astro Júpiter, né? Então, eles eram realizados também para homenagear os Zeus e a Júpiter, porque
existia o alinhamento da Terra e Júpiter ficava mais próximo, por isso também que tem essa relação de 4 em 4 anos com o alinhamento do astro, né, com a Terra. Esses jogos eles foram realizados 293 vezes, entre 776 antes até 394 depois de Cristo, e eles tinham, né, elevar a Zeus como o rei dos deuses. Porém, né, os jogos eles foram suspensos pelo imperador romano chamado Teodósio em 394 depois de Cristo, porque Teodósio percebia o poder que os jogos eles tinham numa questão mais política e econômica. Já que quando aconteciam guerras, alguma coisa, os jogos paravam para que acontecessem os jogos. Então, vocês viam que era um potencial muito forte ligado à realização desses jogos, que eram organizados pelos helenoices, que eram os dirigentes. Como eu falei, os escravos eles assistiam os jogos, mas eles não podiam participar, assim como as mulheres, nem podiam participar nem assistir. E os vencedores das competições, eles ganhavam diversos tipos de prêmios, como isenção de impostos, escravos, pensões vitalícias e diversas outras premiações. Aqui nós temos uma simbolização de uma premiação com a coroa de oliveiras e várias medalhas nos esportes gregos. E o esporte na antiguidade, ele já acontecia com diversas atividades. Existia várias preparações já para esse esporte, como aquecimento, já existia musculação, dietas, ciclos de treinamentos, massagens, treinadores especializados, como os chitarcas, que eram os treinadores de corridas, os agonistarcas, que eram os treinadores das modalidades de lutas, e os pedótripos, que eram da modalidade de jogos. Então, antes mesmo da gente achar que hoje a gente fala de dieta, de treinamento, de periodização, lá no período da Grécia já existiam atletas que organizavam e pensavam nesse tipo de estratégia para melhorar o seu desempenho nas modalidades. Então, é um legado histórico muito rico para a humanidade quando a gente vai estudar a história e a concepção do esporte na antiguidade. Bom, e aí, para a gente finalizar, eu vou deixar lá na plataforma, depois para vocês, algumas atividades de curiosidade. Acho que até está aqui. Eu tinha colocado aqui. Os agonistarcas, é esse cara aí que tá de roupa vermelha, que é tipo treinador da luta grego-romana, né, que é apresentado. Aí tá aqui. Eu vou deixar lá na plataforma depois para a gente avançar. É uma atividade mais extra. Eu vou deixar como uma atividade parcial, mas como atividade extra que vocês possam fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, mas eu vou juntar com outras atividades também. Eu quero que vocês pensem e façam uma pesquisa sobre como eram os treinamentos da antiguidade na Grécia com os treinamentos atuais, verificando os pontos comuns e distintos. Como eu estava falando aí, na Grécia já tinha musculação, já tinha dieta. Qual era a dieta? E hoje tem dieta também para os treinamentos das modalidades, né? E também fazer uma pesquisa e listar quais são os esportes autônomos, né? Que hoje não são mais praticados, né? Os esportes autônomos, que é aqueles que não se modificaram no decorrer da história. Mas eu vou colocar lá na plataforma com mais calma para que vocês possam ver. Eu acho que foi isso. Vai ter algum prazo para entregar essa né? parcial? Fala de novo, Rony. Tem algum prazo para entregar essa parcial, para enviar essa parcial? Não. Beleza. Eu vou
ficar deixando lá como atividades. E aí eu vou colocando as atividades na plataforma e vocês vão fazendo com o tempo, tá? Só para que a gente possa lá na frente ter pontuação, sabe? Mas a atividade que eu vou deixar um dia só para vocês produzirem as atividades parciais também. Que eu não vou ter aula ao vivo para que vocês possam produzir isso. Mas eu vou dizer. Lá, vai ser mais ou menos antes da nossa prova, por ali. Mas a gente vai conversando. Mais ou menos como foi na V1, né? Isso, a gente deixa a semana só para isso. No mais, eu agradeço, né? Hoje não teve tanta participação de vocês, era a aula mais expositiva, né? Eu tinha que estar explicando alguns conteúdos, mas depois eu vou trazer alguns para a gente conversar mais, tá bom? Deixa eu tirar aqui uma foto nossa que eu não tirei. Professor, então o futebol de campo, ele se encaixa nesses esportes autônomos, né? Alguns, o futebol, ele veio surgir em outros momentos, né? Então, ele acabou sendo utilizado e tendo a origem em outros espaços. Esses autônomos, eles são daqueles que existiam desde a pré-história, sabe? Que hoje ainda permanecem. Ele é mais moderno, o futebol. A gente vai entrar nele num período moderno. Entendi. Tudo bem? Sim, deu certo. Que bom. Pois eu agradeço. Se cuide. Amanhã é dia de estudos, né? Vocês vão estudar amanhã. E até mais. Até. Boa noite. Valeu. Tchau. A todos. Valeu, professor. Boa Valeu. noite, professor. Tchau, tchau.